Muito boa noite a todos, boa noite a todas. Prazer estar aqui com vocês novamente nesse nosso exercício do Espírito. Prazer estar cumprindo esse papel dentro do grande trabalho, e é um início de congratulação, de parabéns que eu quero saudar a todos vocês que estão aqui hoje, porque mais uma vez conseguimos dar importância para aquilo que é realmente importante nas nossas vidas. Dedicar alguns minutos da nossa semana para cuidar do Espírito, para cuidar do que é eterno, para aquilo que a traça não rói, que a ferrugem não corrói, que os ladrões nunca vão poder levar, que é a nossa harmonia íntima, nosso espírito, a nossa saúde espiritual. Parabéns a todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos aqui. Nós, nesses tempos de vulcões, terremotos, corrupção, violências as mais absurdas que a gente vê todos os dias, talvez o ser humano nunca tenha se sentido tão solitário. Mesmo que cercado de pessoas, cercado de situações, a gente acaba se sentindo estranho no meio de tanta violência. Esse mundo, essa situação, essas condições não são minhas. Nós estamos em tempos solenes de transição planetária, e é realmente com muita estranheza que a gente passa os dias, vê os fenômenos e fala: eu não sou desse mundo. O que acontece é que a diferença entre os alunos da mesma classe nunca esteve tão grande. Nós hoje na Terra temos no mesmo lado a lado, no ônibus, num centro espírita, em qualquer lugar, pessoas com grande grau de comprometimento e pessoas com grande grau de boa vontade. Lado a lado, em Nova York, você pode ter um terrorista ao lado de uma pessoa voltada à caridade, em qualquer religião. E aqui também teremos, se não terroristas, graças a Deus, mas teremos também pessoas com um grau de comprometimento espiritual muito grande, andando juntos. E essa tensão, ela é típica dessa transição, porque Deus não quer que nenhuma alma fique sem uma última chance. Então todas as almas da Terra têm tido a sua última chance antes de ser dado o destino, não para o inferno, nem para o céu, como a gente aprendeu tantas vezes, mas para permanecer na Terra, aqueles que forem mansos, aqueles que tiverem se auto-pacificado, conforme prometeu Jesus Cristo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está claro? Mas também como última chance para que aqueles que não se adequarem mais claramente à pedagogia da terra, essa pedagogia que para nós pode ser rude e dura, mas que na verdade para eles vai parecer suave, e vão precisar de uma pedagogia mais incisiva, mais determinante, com menos liberdade, porque quem usa mal a liberdade acaba precisando, pedindo que a vida seja mais determinista. Vai para um outro planeta, muito mais primitivo, onde você tem as necessidades de sobrevivência já determinam o seu dia. Você começa o dia, como na época das cavernas, na Terra, você começa o seu dia pensando na sobrevivência, vai acabar o dia pensando na sobrevivência. Não tem tempo de pensar muita coisa. Mas nunca perdidos para sempre, nunca destinados à escuridão, apenas readequados dentro de uma escola melhor para eles, que podemos ser nós. A gente não sabe para onde vai.
Nesses tempos de transição, de solidão muito grande, é como se nós estivéssemos no deserto, dando cada passo, ouvindo cada notícia, cada tragédia, a última notícia de corrupção na política, a última notícia de violência, tudo isso como que amargurando as nossas vidas, especialmente quando a gente não adquire esse pensamento a longo prazo do projeto de Deus na eternidade. E nesses tempos de deserto tão seco e duro, a gente tem um oásis. Esse oásis que povoa a vida toda de todos nós, que areja e tranquiliza o nosso deserto muitas vezes, às vezes nos inquieta muito. Esse oásis é a família. É na família que a gente, depois de um dia de trabalho, de um dia de lutas, a gente se recolhe e vai poder se reabastecer, como uma criancinha que deita no colo da mãe e é amamentada. É ali que a gente vai ser nutrido, a nossa mente, o nosso coração. Grande parte das vezes é ali que a gente se reabastece para a vida. Eu sei que nem sempre é tão tranquilo assim. Eu sei que muitas vezes, aonde a gente precisaria recarregar e reabastecer, é a fonte, ali mesmo é a fonte da nossa intranquilidade, dos nossos questionamentos, da nossa indecisão, dos nossos conflitos. E entender a dinâmica da família é o convite de hoje. É muito comum que as pessoas que tenham tido um primeiro estudo dentro do Espiritismo possam ter realmente um aporte único dentro das ciências sociais, que estudam muito a família, mas que nada sabem das vidas sucessivas. E esse aporte, essa contribuição da reencarnação para entendimento da família é fundamental. Porque, afinal de contas, como é que você pode explicar que dois filhos que têm um tratamento igual, tenham personalidades e demandas, preocupações, talentos tão diferentes uns dos outros? Como entender isso? Isso sempre intrigou a alma humana. Os cientistas pretendem resolver isso com a genética, porque apesar de serem irmãos, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, nós sempre temos um código genético diferente, mesmo entre irmãos, quase sempre. No caso dos gêmeos univitelinos, se fosse a nossa personalidade fruto da genética, os gêmeos teriam personalidades iguais, talentos iguais, sensibilidades iguais. É isso que acontece? E a ciência cala, sem saber explicar de onde vem, como entender essas situações. E tem inúmeras outras, como doenças de nascença. A minha sobrinha, meu irmão tem 2 filhas, tem uma sobrinha que goza de toda a saúde, acabou de se formar em odontologia, tranquila, feliz, e a outra sobrinha é autista. Como entender? Onde está a justiça de Deus? Por que uma sobrinha de um jeito, outra sobrinha do outro? Você vai até uma religião não reencarnacionista e você vai receber a resposta, a explicação, porque Deus quis. Convenhamos, não é uma explicação das mais consoladoras, porque você foi no último reduto que te sobra para tentar entender por que a vida causa tantas diferenças. Você se confiou nos braços de Deus, aquele ser justo, todo-poderoso e bom. E aí você vai saber que esse Deus justo, todo-poderoso e bom quis que uma criança nascesse com autismo, acolá com paralisia cerebral, numa outra família tenha sido abusada sexualmente em tenra idade. Por que isso? Como entender onde está a justiça de Deus? Efetivamente,
a reencarnação vem em nosso socorro. Como entender a rejeição de um pai, a rejeição de uma mãe, e pouco se fala disso, a rejeição de um filho sobre os seus pais. A gente gosta de falar da rejeição dos pais sobre os filhos, mas existe o inverso também. Existem filhos que não se adequam, não se reconhecem naquela família. Como entender isso? Se a genética é o que determina, não é a genética que determina. Amizades, afinidades ou antipatias gratuitas não são gratuitas. Nada acontece de graça, nada acontece por acaso, tudo tem que ter uma explicação. Falar que é assim porque é assim, ou porque Deus quis, ou porque foi por acaso, não explica nada. A única explicação racional é que tudo o que acontece de diferença nessa vida, se não tem origem nessa vida, tem que ter origem antes dessa vida. Ué, se uma criança já nasce com problemas graves, a origem desses problemas tem que ter ocorrido antes do nascimento, porque as causas sempre precedem os efeitos. Ora, qualquer pessoa consegue compreender isso. A questão é que isso nos remete a um passado anterior ao nascimento. E essa lógica é clara. Qualquer um de nós consegue entender isso. Quem não entende assim é porque tem uma compreensão dogmática da vida. Não, isso não pode acontecer. Como não pode acontecer? Se existe um Deus justo, todo-poderoso e bom, tem que haver uma lógica justa, todo-poderosa e boa para as coisas acontecerem. Não é possível que Deus tenha dormido quando foi do nascimento da minha sobrinha autista. É possível? Ele acordou de mau humor? Claro que não. Isso tem uma lógica, e tem uma lógica muito clara. Todas as situações de rejeição, todas as situações de antipatia, as situações de proximidade, tudo isso vem efetivamente de causas anteriores ao nascimento. E essas causas ocorrem, segundo a explicação dos próprios espíritos, porque a gente não nasceu agora, as almas não foram criadas no nascimento. Nós já temos milhares e milhares de anos. A criancinha mais tenra, mais bonitinha que a gente conhecer, ela pode ser uma alma mais velha que você. Como explicar que Mozart, aos 6 anos de idade, tenha composto uma sinfonia? Quem aqui compôs uma sinfonia já? Quem acha que até o final da vida vai conseguir compor uma partitura para 40 instrumentos que se harmonizam entre si e produzam um enlevo de alma fantástico? Quem? Ele, aos 6 anos, já começou assim. Deus, então, acordou de muito bom humor. E nós nada. Como pode ser? Se nós, como pais, jamais admitimos, na hora de repartir o bife, dar um bife maior para um filho do que para outro, se a gente, na hora de dar qualquer coisa, a gente procura ser justo, nós, paizinhos e mãezinhas da terra, como admitir que Deus fosse tão profundamente injusto? A única lógica que se contrapõe às vidas sucessivas é a lógica de que Deus não existe. Se Deus não existe, é o caos, é a lei das probabilidades, e é isso que explicam os médicos. Quando você vai lá, ele fala do caos, da lei das probabilidades, e que você tinha uma carga genética tal, a sua esposa tanto, e que por uma combinação, por um azar, você acabou tendo uma criança especial na sua casa. Você pode voltar para casa com o consolo supremo de poder chamar o seu filho e a sua filha de azar. É um consolo enorme. Nem a ciência, nem a religião tradicionais alcançam
a explicação necessária para a gente viver melhor em família. Estamos nos reencontrando. Depois de longos e longos períodos de conflitos em vidas anteriores, estamos nos encontrando. Às vezes, depois de longos e longos períodos de amores anteriores, estamos nos reencontrando. Por quê? Porque duas almas que tiveram muito tempo de amor conjugal e se estreitaram muito, aquele amor perfeito que a gente vê nos filmes, aquelas duas almas que se encontram, uma hora ou outra eles têm que se desapegar, têm que se libertar daquela conjunção sexual, daquela conjunção de apego típica do romantismo, que a gente ouve tanto nas músicas. Eu sem você não sou ninguém, ó metade de mim. Essa coisa romântica, quando ela dá um grude muito grande e as pessoas não conseguem se desapegar, a vida precisa desapegar. E aí nasce um na condição de pai e outro na condição de filha. E as pessoas falam: nossa, mas que grude entre esse pai e essa filha. Realmente, mas vão ter que reaprender um amor não sexualizado, um amor desprendido. Isso não é punição, porque as pessoas leem a reencarnação como se fosse uma punição. Olha lá Deus punindo, um Deus condutor de cavalos, cada vez que um cavalo sai do lado ele dá uma chicotada. Não! O que as pessoas não exploram em termos do espiritismo, inebriadas, contempladas por esse grande ganho de inteligência, de entendimento das questões familiares, que são as questões da reencarnação vindas do passado, é a função da família que nos impulsiona para o futuro. Porque nos libertando desses laços anteriores, desses nossos apegos, desses nossos projetos de vingança, dessas nossas situações anteriores, nós também vamos ficando gradativamente livres para nos expandir para o nosso futuro, para o futuro de um novo amor, daquele amor que nos foi exemplificado há 2000 anos. É rumo a esse amor que nós somos unidos em família. Alguns de nós, então, muitas vezes estaremos em família mais ligados ao passado, a uma libertação do passado, pelo perdão, pelo arrependimento, que nós não fomos capazes de fazer em outras vidas. Somos chamados, por estarmos na condição de pai e filho, de irmão com irmão, somos chamados ao perdão. Então, a cada vez que você detectar, especialmente dentro da família, uma antipatia muito grande, lembre-se de conflitos muito antigos que remetem pessoas, grupos, famílias e povos inteiros a processos de vingança mútua. Você pode lembrar do que? Israel e palestinos. Há quanto tempo eles estão se matando? Você lembra da história de Romeu e Julieta? Das duas famílias que não se suportavam, que se matavam muito? No Nordeste, até pouco tempo atrás, tinha muito dessas notícias das famílias que se matavam mutuamente. Dentro da sua família, nos conflitos, você pode também ver claramente as pessoas, às vezes, se referindo umas às outras com ódio, uma violência, uma carga emocional que você fala: meu Deus, de onde está vindo isso? Nós, grande parte das vezes, somos chamados a uma libertação do passado. Aquele homem velho, aquela mulher velha, aquela pessoa antiga de alma, que veio alimentando e cultivando padrões de sofrimento, padrões de apego, padrões de dor e de vingança, somos chamados a finalmente nos libertarmos disso. Nos libertarmos pelo arrependimento, quando nós sentimos dentro da gente uma certa culpa. Quanta gente admite ser desprezado em família, menosprezado, agredido em família? Por que ele aceita isso? É uma pessoa capaz, no trabalho vai tão bem. Sabe por quê? Quem nasce com uma carga de culpa muito grande, na nossa cultura, o culpado merece castigo. A pessoa que ainda está nessa cultura de que o culpado merece castigo, ela aceita humilhações e aceita situações que ela não aceita em lugar
em nenhuma outra relação. Libertar desse passado, dessa cultura, porque Deus não quer o castigo, Deus não quer a punição, Deus não quer a culpa. Ele quer a responsabilidade, que a gente assuma as responsabilidades sobre os nossos atos e nos disponhamos à reparação, ao serviço, à ajuda, ao impulsionamento para o futuro. A culpa nos retém, nos aprisiona numa menos-valia. Quem é culpado não vale nada. Quem é culpado tem que ser punido. Esse é o nosso pensamento. Quem é responsável assume a sua vida, assume o seu ônus, assume as suas dificuldades e se projeta para o futuro. A família, então, é um grande convite que nos projeta para o futuro. Basta ver, eu sempre insisto nisso, porque a oração é um dos instrumentos fundamentais para a nossa elevação espiritual, como nós temos feito as nossas orações. A Terra tem encarnado 7 bilhões de pessoas. Segundo os espíritos desencarnados, nós temos em torno de 14, 16 bilhões de pessoas. 22 bilhões de seres afetos à escola da Terra. Por quantos você reza? Tenta fazer um cálculo rápido. Por qual número de pessoas você reza nas suas orações? Passa de 10? Passa de 15? Dificilmente chega a 20. Dos 7 bilhões de encarnados, os 22 bilhões de colegas de escola que nós temos, a gente reza por 10. Quando reza? Essa é a medida do nosso amor. Essa é a distância que separa o nosso amor para o amor do Cristo. Ele ama e reza por 22 bilhões. Nós estamos rezando por 10. Se você queria uma quantidade para saber qual a distância entre você e Jesus Cristo, eu já ofereço essa. É muito pior do que você sair de bicicleta para correr atrás de um carro de Fórmula 1. Pois nós então somos chamados a essa transformação. Jesus nos exemplificou um novo tipo de amor, que não é o amor de irmãos, que não é o amor pai e filho, que não é o amor conjugal, porque cada um desses tipos de amor que nós exercitamos, ele tem as suas características. Quando nasce um filho num hospital, geralmente, se for aula particular, na porta do quarto você já vê o quê? A camisa do time de futebol do pai. Isso simboliza claramente o tipo de amor que a gente tem. Um amor livre, desapegado, que aceita as opções das pessoas, não é verdade? Aí você ouve às vezes uma moça falar assim: ih, meu marido, ele se não me ama, nem ciúme tem. Isso também mostra o tamanho, o tipo do nosso amor, que é um amor que condiciona, que fala que ele só é de verdade quando tem a posse. Ou então competem no dia dos namorados: meu marido me deu uma flor. Aí a outra: meu marido nem lembrou. E a outra: meu marido me deu um anel de diamantes. Esse é o verdadeiro amor. Não é? Estou falando em defesa minha mesmo, porque eu não lembro. O primeiro grupo. E tem que aproveitar que a esposa vem assistir a palestra para tentar dar os recados. Então, a gente pode aceitar esse exercício do desapego, da transformação, da sublimação do amor. Você, por exemplo, gosta de plantas? Você gosta de animais? Repare,
Como é o amor das pessoas pelos animais? As pessoas se encontram na rua falando dos inúmeros tratamentos que tem para os seus bichos e deixam entrever, ou então falam abertamente: os animais é que são fiéis. Quando eles falam isso, eles estão tendo um amor que eu chamo de amor de cerquinha. Eu amo, mas amo de uma maneira exclusiva, que exclui todo o resto. É assim que a gente ama as plantas, é assim que a gente ama os animais, é assim que a gente ama os nossos cônjuges e os nossos filhos. No interior tem um ditado que fala muito disso, do amor dos pais para com os filhos. Eles falam assim: cuide das suas cabras porque meus bodes estão sordos. Não é um ditado generoso que pensa a juventude como um todo, pensa o bem-estar de todo mundo? Não. Primeiro eu, depois eu, em terceiro lugar é que eu também. Esse é o estágio do nosso amor. E Jesus, 22 bilhões. Nós 10, ele 22 bilhões. Como fazer? Como transformar, ao invés da família ser esse amor excludente, numa transposição para o amor includente que Jesus nos colocou? Então nós temos desprezar a família? Será que é isso que Jesus quer da gente? Vamos desconsiderar a família. Tem uma passagem que muito angustia quem lê no Evangelho, em que Jesus está conversando com uma multidão de pessoas, ensinando a palavra de Deus. E aí vem alguém no ouvido dele e fala assim: a sua mãe está aí fora. A sua mãe e os seus irmãos estão aí fora e querem falar com você. E a reação dele é muito desafiadora para o nosso entendimento. Ele fala: minha mãe? Meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele estende os braços dele e fala assim: minha mãe e meus irmãos são as pessoas que fazem a vontade do meu Pai. E aí no texto, por inspiração dos Espíritos, é falado sobre o amor material e o amor espiritual, o parentesco material e o parentesco espiritual. Nós temos um parentesco espiritual com quem? Qual é a abrangência do nosso parentesco espiritual? É 10? É 15? É 20? É São Vicente? É Brasil? Ou é planeta Terra? E aí você passa a entender e a ter essa dimensão um pouco maior. Quando você rezar pela sua sobrinha, se você tiver uma sobrinha em condições especiais, você pode tranquilamente rezar por ela e estender. E também por todas as outras crianças especiais do Brasil. Quando você rezar pela idosa que tem na sua família, você pode rezar pela sua idosa e, através dela, abrir uma porta do seu coração para pensar em todas as outras idosas. Se o seu filho vai ter uma entrevista de emprego na segunda-feira, você reza pelo seu filho e por todos os outros jovens que vão se candidatar àquela vaga. Vai fazer Enem? Vai fazer vestibular? Vai fazer concurso público? Você não precisa rezar: dá essa vaga para ele, dá esse emprego para ele, tira a sirigaita que está querendo namorar com ele. Amor inclusivo é o convite de Jesus Cristo. Superação do amor exclusivo. Ao invés de fazer, em primeiro lugar, a pior opção da família é reproduzir os conflitos que a gente vem carregando há séculos. Esse não. Esse a gente não deveria ter mais o direito de fazer. Você sente antipatia por alguém dentro da sua família? Em primeiro lugar, assuma. Não fica disfarçando. Eu tenho uma diferença, eu tenho uma antipatia em relação àquela pessoa. Mas em segundo lugar, aceite a novidade do Espiritismo para falar. É um convite à reconciliação. E aí você ouve na tua alma Jesus Cristo falando: reconcilia-te enquanto estás a caminho. Mas você pode ir além.
olhar cada membro da sua família como um convite à expansão do coração, à expansão do amor, à universalização do amor. E aí cada dificuldade que você tiver mais próxima, aquela que mobilizar mais você a partir da sua família, use essa dificuldade para sensibilizar a tua alma, teu espírito, para todos os tipos de crianças, idosos, adultos, drogados, alcoolistas, que às vezes a gente tem na família, é raro, mas acontece. A gente tem esses problemas todos humanos, e a gente pode usar isso tudo como um trampolim da alma, para expandir o nosso coração e gradativamente, através da oração, através do pensamento, através da solidariedade, crescendo com relação ao amor universal de Jesus Cristo. Boa noite a todos.